Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver... No tutorial passado eu falei da teoria do capacitor de bootstrap no seguidor de tensão. Está na descrição desse vídeo. Nesse tutorial eu vou aplicar essa teoria no amplificador de potência classe AB com capacitor de bootstrap. Tudo bem explicadinho? Vamos lá? Para mostrar como o bootstrap funciona, eu vou usar o diagrama do amplificador QT25 da Stanner, nosso velho conhecido. Você consegue identificar onde está o capacitor de bootstrap? Isso mesmo, está ali. É o capacitor de 47 microfarad ligando a saída à junção das duas resistências de 3K3. Vou aumentar um pouco para ficar mais claro. Agora vou analisar o funcionamento desse capacitor em sinais AC. Então só vou considerar a componente AC. Para simplificar, não vou redesenhar o circuito usando o modelo, mas vou pensar no circuito em AC. Então os capacitores estão em curto e as fontes também. Aqui o mais importante é o capacitor. Quanto aos transistores de saídas, do tipo PNP, eles estão operando como simples seguidores de tensão. Então tudo que entra na base sai no emissor com praticamente a mesma amplitude e fase. O ideal é que o sinal no emissor, que é aquele que vai para o alto-falante, seja exatamente igual ao sinal presente na base do primeiro transistor, o 2SD. Uma explicação para o sinal diminuir é a impedância de entrada. Então vou simular um sinal AC entrando na base do transistor 2SD. Esse sinal tem dois caminhos, o transistor em direção ao alto-falante e a resistência de 3K3 em direção à fonte. Esse sinal pela resistência é um desperdício. Disse que a impedância desse circuito é baixa. Como evitar que esse sinal desvie pela resistência? Isso mesmo, usando o capacitor de bootstrap. Veja, ele está ligado no emissor do transistor e na junção das resistências de 3K3. Como a tensão na saída é praticamente igual à entrada, podemos dizer que a tensão no terminal de baixo do capacitor do bootstrap, a tensão de saída, é transferida para o centro das resistências. Como o outro lado da resistência ligado na base está no potencial da tensão de entrada, a diferença de potencial na resistência de 3K3 ligada na base é zero. Isso mesmo, zero. Então não haverá corrente AC por essa resistência. Tensão zero, corrente zero, tudo se passa como se a resistência de 3K3 ligada na base não existisse. O resultado disso tudo é que o sinal, ao chegar na base, agora só tem um caminho, pelo transistor em direção à saída. Disse que a impedância de entrada aumentou. Então, uma das funções do capacitor de bootstrap é aumentar a impedância de entrada. Com isso, o sinal na saída será igual ao sinal da entrada. Podemos tirar o praticamente. O bootstrap pode ser traduzido como reforço. Nesse circuito, o bootstrap também servirá como reforço para os picos de tensão na saída que ultrapassem a tensão da fonte. Quando ocorre um pico de tensão, o capacitor acopla esse pico de tensão ao centro das resistências, aumentando a tensão nesse ponto, reforçando o sinal de entrada. Esse reforço do capacitor de bootstrap só pode ocorrer por um curto espaço de tempo, só para picos de tensão. Quando depois do capacitor se carregar, a tensão ficará igual à tensão da fonte. O bootstrap evita que o sinal de maior amplitude saia distorcido. Você viu nesse tutorial que o capacitor de bootstrap nos amplificadores de classe AB tem duas funções. A principal é aumentar a impedância de entrada do seguidor de tensão, e a segunda é a de reforço, dando aquela forcinha extra para os picos momentâneos de tensão de saída. Muito comum entre os roqueiros, diga-se de passagem. Bem que para eles, quanto mais distorcido o sinal, melhor. E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim, é www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!